uma conversinha rápida hoje. Eu estou fazendo um ciclo de palestras sobre os livros do Hamed, As Dores da Alma e os Prazeres da Alma. Hoje, a nossa conversa vai se basear no livro As Dores da Alma, do Hamed. Tem temas muito interessantes para o autoconhecimento da gente. Especificamente hoje a gente vai falar sobre rigidez e teimosia. Eu imagino que não deve ter ninguém aqui com esses problemas, né? Nem eu. O que é rigidez e teimosia? A gente enxerga isso nos outros, né? É bem fácil para a gente identificar o teimoso, o durão, o rígido. Mas como é difícil a gente se ver como alguém teimoso e rígido. É muito difícil a gente se enxergar. Quando a gente consegue se ver como alguém teimoso e rígido, bom, o resto do mundo já está cansado de saber, né? É porque é difícil a gente perceber isso na gente mesmo. E a teimosia nada mais é do que uma forma de rigidez da personalidade. Eu sei que esse não é o caminho, mas eu insisto, porque aquela é a ideia que eu tenho, que assim deve ser, assim tem que ser e assim será. A dificuldade que tem de voltar atrás, de desculpar, de mudar de ideia, parece que o mundo vai cair na cabeça, prefere morrer a tomar uma nova postura. Isso dificulta bastante a vida da gente e a vida das pessoas que convivem com a gente. É um apego obstinado às próprias ideias e gostos, nunca admitindo insuficiências e erros. Aqui a gente já parte um pouquinho para o lado da rigidez, né? Quem aqui não conhece alguém extremamente rígido, já conviveu com alguém extremamente rígido? A pessoa não admite falhas, não admite erros de ninguém. É extremamente rígida com horários, é extremamente rígidos com normas, com tudo. E isso cria uma dificuldade de convivência porque não permite que a pessoa seja natural. Não permite espontaneidade. Tem que tudo seguir uma regra pré-determinada. Só que rigidez é diferente de organização. A gente precisa se organizar, a gente precisa saber que as coisas têm horário. A gente só não pode viver em função disso e esquecer que a vida tem seus altos e baixos, que as pessoas têm seus momentos, que as pessoas têm momentos em que tu tá mais triste, mais quieto, mais falante, mais alegre. A pessoa que é rígida demais, ela não tolera esse tipo de diferença. Tu tem que ser sempre o mesmo, tu tem que ser sempre eficiente, tu tem que ser sempre pontual. Quem consegue, gente? A gente até tenta, mas é difícil no mundo que a gente vive, se tudo depende do trânsito, chegar sempre meia hora antes ou uma hora antes. Muitas vezes tu consegue, às vezes fica difícil. E assim é para tudo na vida. E a gente tem que ter essa noção de não cobrar demais dos outros e nem da gente. Conviver com criaturas que estão sempre com a razão, que acreditam que nasceram para ensinar ou salvar todo mundo e que jamais transgridem a nada, é viver relacionamentos desgastantes e insatisfatórios. Por quê? Por que é desgastante? Poxa vida, a pessoa não te permite um espacinho para nada, ela não te permite um erro. E além do mais, ela sempre está certa. Ela sempre está com a razão. Qualquer assunto que tu fale, nossa, ela te dá uma aula. Ela te dá um show. É cansativo, né? E o que a gente acaba fazendo com esse tipo de pessoa? A gente vai se afastando. É difícil conviver com pessoas assim. E a gente, consciente ou inconscientemente, vai se afastando. Tem pessoas em que a gente pode escolher conviver com elas ou não. Colegas de trabalho, amigos. Mas e quando o rígido é alguém da tua família? Um pai, uma mãe, um irmão, um vô, uma avó. Aí tu fica inventando desculpa para não visitar ele, para não conviver com ele. A gente acaba fazendo isso. Porque é difícil mesmo de conviver com esse tipo de pessoa.
Só que sem perceber, pela convivência com o tempo, a gente também tem a tendência de com o passar dos anos, repetir os mesmos erros. E aí? As nossas filhas vão se afastar da gente? Nossa família não vai mais querer conviver com a gente? Faz a gente pensar, né? Assim como eu sou rígida com os outros vão ser comigo. É um tipo de energia que eu crio, é um tipo de situação que eu crio na minha vida. Vai e volta. E a gente quase sempre foge desse tipo de relacionamento, porque essas pessoas incapazes de aceitar e considerar um ponto de vista diferente do seu, são pessoas mesmo problemáticas, são pessoas que têm realmente essa dificuldade de ver o diferente, de aceitar, de entender o diferente. As pessoas teimosas vão ao excesso do desrespeito, por não darem o devido espaço para as diferenças pessoais que existem nos amigos e familiares. É receita de conflito diário. Porque é complicado tu conviver com pessoas em que tu não pode ser espontâneo, tu não pode ser natural, tu não pode demonstrar criatividade, tu não pode demonstrar medo, tu não pode demonstrar fraqueza, tu não pode demonstrar a tua opinião, porque ele sempre está certo. Então tu só tem que dizer sim, 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 sim. Isso ajuda a pessoa? Não. Mas cada vez que tu diz um não para essa pessoa é uma guerra. E aí, gente, o que a gente faz? O excesso de rigidez e severidade faz com que criamos um padrão mental que influenciará os outros para que nos tratem da mesma forma como os tratamos. Ou podemos ainda provocar um sentimento de autopunição. Como é que funciona esse sentimento de autopunição? Eu passo a minha vida toda sendo dura com todo mundo. Lá pelas tantas eu começo a me sentir culpado. A gente falou num outro momento sobre culpa e responsabilidade, né? Eu começo a me sentir culpado porque todo mundo se afasta e num belo momento eu percebo que eu estou sozinho. E aí eu vou ver por que eu estou sozinho. Aí eu percebo que eu fui duro demais, que eu fui rígido demais, que eu fui controlador demais. Eu me sinto culpado. E aí o que eu faço? Começo a me punir. Começo a me maltratar. Começo a adoecer. Pessoas com excesso de rigidez são pessoas que normalmente têm problemas de coluna. Começando por aí. Quem é que aqui tem problemas de coluna? Ai, ai, ai. Mas não para só por aí. O problema de coluna significa a nossa dificuldade de nos curvar, de aceitar. A nossa falta de molejo nos relacionamentos, de mudar de ideia, de retroceder, de avançar. Mas não é só por aí, não é só isso. Uma pessoa que tem um excesso de rigidez, ela também começa a atingir outros órgãos do seu corpo. Ela pode ter problemas renais, ela pode ter problemas de coração, pressão alta, porque ela não deixa a vida fluir, então os líquidos dentro dela não fluem. O sangue, a nossa vitalidade não flui, vai tudo trancando, travando. E a gente começa a reter não só líquidos, como emoções, sentimentos, que a gente não compartilha. E aí vai criando as dificuldades. Normalmente, quando tu desenvolve junto com esse processo de rigidez, um processo de culpa e autopunição, tratamento é muito difícil, porque eu procuro ajuda, eu vou ao médico, eu tenho hipertenso. Ele dá um antihipertensivo, não resolve. Ele dá um diurético, baixa demais a pressão. Aí o que eu faço? Troco de médico, troco de medicação, aí vou no centro espírita tomar um passe, ou vou numa casa de umbanda. E aí o tratamento, vão lá me prescreve 7 sessões. Depois mais 7, depois mais 7, depois mais 7. É bem assim. É difícil mudar. Por quê? Porque a pessoa que é rígida e está no processo de autopunição, ela acha que se machucando, ela vai expiar os seus erros, o seu excesso de rigidez com as outras pessoas, as suas falhas com os outros. E aí o que ela faz? Ela se pune. Ela quer melhorar, mas inconscientemente ela sente que merece sofrer. E aí a resistência às medicações, aí a resistência até ao passe magnético.
Quando a gente vai tratar uma pessoa que está num processo assim, a gente sente direitinho, a energia volta para a gente. A pessoa não recebe. Antes que a gente possa curar o corpo físico, a gente precisa curar o emocional. Essa pessoa precisa aprender a perdoar os outros e se perdoar. Se aceitar como ela é. É o primeiro passo. A partir do momento em que ela se torna receptiva para a cura, os processos começam a fluir normalmente. Mas até então, cada um tem seu tempo. E é um processo lento, é um processo de aprendizado, de rever o seu conceito de vida, a maneira como você vê a si mesmo e aos outros. É difícil e dá para fazer. Só que precisa de empenho, de dedicação, de tempo e de vontade. E a gente precisa aprender a se amar, né, gente? Por mais que a gente erre, ninguém erra porque quer. A gente erra porque naquele momento era aquilo que a gente achava que era o certo. Ponto. Aprendi que não é assim, bola pra frente, vamos embora. Eu não posso ficar, então, me punindo pelos erros que eu cometi. Passou, passou. Atitudes exageradas de um indivíduo significa quase sempre o contrário do que ele declara. São sentimentos de compensação, né? A gente esconde as verdades da gente mesmo. Mas a gente pode começar a se analisar e se experimentar para ver onde é que está o problema. O que foi que eu escondi lá embaixo do tapete, lá atrás, quando eu era criança, por medo, por temor, sei lá. Por que razão? E aquilo está voltando para mim agora como uma fobia, um excesso de alguma coisa. Eu trouxe aqui uns exemplos para a gente poder refletir. Excesso de pudor é uma compensação de desejos sexuais normais reprimidos. A nossa educação, muitas vezes ela pode criar esse tipo de excesso na gente, porque dependendo da maneira como a gente foi educada, da abertura que os nossos pais tinham para conversar com a gente, explicar para a gente essa situação, a gente pode achar que isso é uma coisa feia, que isso é uma coisa desnecessária, e a gente fica criando aquele excesso de pudor. E isso é complicado, porque isso é uma coisa natural da vida. A gente tem que aprender a falar sobre sexualidade como adultos. Deve ter uma ou outra criança aqui, mas o restante pode encarar esse sentimento com naturalidade. É uma coisa normal. Excesso de afabilidade. Compensação da agressividade mal elaborada. Aquelas pessoas que estão sempre te alisando. Ai, queridinho, queridinho, queridinho. Às vezes está com vontade de te esganar. Ai, querida. Precisa trabalhar essa agressividade. Se não está gostando, não está gostando, gente. Paciência. Tem que ser honesto. Não vai ser agressivo, não vai bater em ninguém, mas tem que aprender a ser honesto, né? Se tá bom, tá bom. Se não tá, não tá. E se a gente não disser para o outro o que a gente está sentindo, como é que o outro vai saber se está agradando, se não está agradando? Qual é o teu limite? Se tu não sinaliza para as pessoas qual é o teu limite? Até onde as pessoas podem ir contigo? O que tu gosta, o que tu não gosta, o que tu permite, o que tu não permite? Se a gente não informa isso para o outro, bom, gente, nem todo mundo anda com uma bola de cristal no bolso, fica difícil. Fica difícil a gente saber. E às vezes a gente faz uma brincadeira com alguém, jura que está agradando, e a pessoa está se magoando, porque ela não sinaliza muito bem o que ela gosta, o que ela não gosta. Excesso de alimentação, compensação de insegurança ou necessidade de proteção. É complicado isso, tá? Olha, esse nosso mundo nos cria inseguros. E a gente muitas vezes compensa essa insegurança comendo. Até porque a camada de gordura que se forma em volta do nosso corpo é o quê? Proteção, isolamento. E às vezes a gente tem aquele familiar que tu vai visitar no final de semana, uma mãe, uma avó, uma tia, que está sempre te empurrando alguma coisa para comer, um docinho, uma coisa, come mais, fulaninho, mais um pouquinho, tu já não está aguentando mais. É a forma como ela tem de demonstrar segurança e proteção. A insegurança e a falta de proteção é dela.
mas ela transfere isso pra gente. Ela pensa que nos alimentando, ela demonstra pra gente amor e segurança. É difícil tu lidar com esse tipo de pessoa também, porque tu fica com, ela é tão boazinha, ela é tão queridinha, como é que eu vou dizer que eu não quero? Difícil, né? Excesso de religião, compensação de dúvidas desmoralizadoras existentes na inconsciência. Isso aqui é a raiz do fanatismo, né, gente? Quando tu não consegue trabalhar bem essa questão de ideias que tu tem, de conceitos que tu tem sobre religião e religiosidade, tu pode acabar pendendo para o extremismo. E aí, fica bem difícil da gente lidar com isso. Excesso de dominação. Compensação de fragilidade e desamparo interior. A gente vive num mundo que nos sinaliza que se eu gritar mais alto eu vou ser ouvido e vou ser respeitado, eu vou ser temido se eu rosnar mais alto que o cachorrinho da vizinha. Então, eu tenho que demonstrar que eu sou forte. Quanto mais alto eu rosnar, menos as pessoas vão tentar me agredir. Isso é o nosso medo. O nosso medo faz isso. Eu ataco primeiro para não ser atacado. Olha como a gente fica inseguro, fragilizado, com medo. E vocês podem ter certeza, por trás de todo o valentão, valentona, o brigão, a brigona, tem uma pessoa extremamente frágil, uma pessoa carente e uma pessoa com muito, muito medo de ser agredida. A gente vê o valentão e a valentona com outros olhos a partir daí, né? Quando a gente percebe que o que motiva ela é medo, é insegurança. A gente começa a compreender as razões por trás da razão. Atrás de todo o excesso ou rigidez se encontra a não aceitação da naturalidade da vida, fora e dentro de nós mesmos. Quando a gente não consegue trabalhar bem essa questão da naturalidade, que é mais alto, mais baixo, mais frio, mais quente, a gente começa a enrijecer. Não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E é assim que vai ser. A gente acaba perdendo a naturalidade para enfrentar as coisas. E acaba, aos pouquinhos, enrijecendo. Todos nós temos a nossa cota de teimosia e de rigidez. Uns mais, outros menos. Até porque a gente acredita que para te sobreviver nesse mundo, se tu for muito bonzinho, todo mundo vai passar por cima. Não é isso que a gente ouve? Não é isso que muitas vezes a gente pensa? Será, gente? Será que precisa ser assim na força? Será que não dá para ser feliz sendo passivo, sendo compassivo, sendo amoroso, sendo gentil, sendo educado, sendo meigo? Se o outro não é, bom, aí o problema do outro. Ele vai chegar lá um dia. Ele vai chegar nesse entendimento algum dia. Deus permite que o erro integre nosso caminho. Ele faz parte das nossas condições evolutivas para que possamos aprender e assimilar as experiências da vida. Errar é normal, gente. Errar é humano. A gente aprende com os nossos erros. O que a gente não pode é começar um processo de punição por causa dos nossos erros. Os erros são ocorrências consideradas admissíveis pela legislação do Criador. Olha só. Pode errar, gente. A gente erra o tempo todo. É assim que a gente aprende a acertar. Se a gente não erra, a gente não aprende qual é o outro caminho, qual é o outro lado. A gente não saberia o que é a luz se não fosse a escuridão, não é verdade? A gente não saberia o que é o quente sem o frio. A gente não saberia o que é o doce sem o amargo. Faz parte da vida da gente. A gente reencarna para se experimentar. Quando a gente não admite erros nem na gente nem nos outros, a gente está bloqueando esse fluxo da vida, de não permitir erros. De não se permitir errar, de não se permitir o quê? Aprender. Quando a gente não se permite errar, a gente também não se permite aprender.
Bom, pessoal, nossa conversa hoje fica por aqui. Tem umas questões para a gente refletir sobre a nossa rigidez, sobre a nossa dureza, sobre a nossa teimosia, sobre a nossa insistência com coisas que a gente sabe que não é assim o caminho, mas a gente insiste. Vamos dar uma reavaliada nos nossos conceitos. Vamos ter um pouquinho mais de paciência com aquele nosso parente que é um pouquinho mais teimoso, mais duro, mais rígido. Porque de todas essas